Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja nos nossos corações e em nossas mentes, hoje e por toda a eternidade. Alguém nos visita? Sejam bem-vindas à nossa casa, casa de Sebastião Mártir. Tem, desde o início de 1958, na realidade começamos em 57, a ata é de 58, tem o objetivo de fazer com que a revivescência do Evangelho do Cristo, trazido na doutrina espírita, possa ser exercitado todos os dias. Então, nós temos aqui as nossas palestras públicas durante toda a semana. Aos sábados, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, antes precedido pela evangelização e pela mocidade espírita. E essa casa também é mantenedora do Lar Maria de Madalena e da creche Irmã Elvira. Então, aqui nós aprendemos a lição, lá nós executamos a lição. E tem também alguns tipos de trabalhos que são feitos na casa, e aí, para isso, tem alguém ali fora que pode dar todo o esclarecimento de que dia e que tipo de trabalho é. O atendimento fraterno, esse que as pessoas começam na casa, ele é feito às quartas-feiras, a partir das 19h15. Então, a entrevista, e aí os nossos atendentes fraternos fazem o encaminhamento. Boa noite, presidente. Corado, feliz, folgo em vê-lo. Continuamos, então, com o estudo do premiado livro Pão Nosso, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, sobre a inspiração do Espírito Emmanuel. Esse livro recebeu, em data próxima, nos Estados Unidos da América, o título de Livro do Ano, pelas verdades evangélicas contidas. Então, é um livro que, sobretudo, da coleção Fonte Viva, que traz-nos essa revivescência da palavra crística, sempre permeado de algo que, como se diz no jargão popular, parece que é aquela carapuça que vem a ser colocado na nossa cabeça. E a lição de hoje trata-se do capítulo 21, intitulado Mar Alto, que é o capítulo 5, versículo 4 do Evangelho de Lucas. É interessante a gente contextualizar, para entrar depois no assunto que Emmanuel discorre, a respeito do que se trata o capítulo. Porque, na realidade, esse capítulo, ele trata de algo ímpar, porque é o início do apostolado crístico. É quando ele começa a sua pregação. E nesse dia aconteceu um fato que marcou a vida de muitas pessoas, inclusive de Simão Pedro. Porque ele estava ali nas margens do lago de Genezaré, estavam ele, André e outros a costurar algumas redes, porque tinham tido uma noite de insucesso pesqueiro. Então, tentaram durante toda a noite e não tiveram sucesso, não conseguiram pegar um peixe sequer. E Jesus chega naquele momento, algumas pessoas estavam próximos dele, ele pede a Simão que deixe que ele vá dentro da barca e dali, para ficar com uma condição de maior visibilidade, e começa a fazer a sua pregação. E após o término dela, ele pede a Simão que pegue o barco com os seus amigos pescadores e que se dirijam até ao Mar Alto. Ao que Simão retruca: não, mestre, nós já fomos a noite inteira e não tivemos sucesso na nossa pesca. Mas aí o Cristo, mas é importante que vais. E a partir do momento que ele se lança com o pescador a Mar Alto, quando eles lançam as redes, essas são imediatamente são enchidas de peixe. Tanto que ele tem que chamar um dos seus companheiros e, igualmente, levaram a grande quantidade de peixes ao seu retorno. E naquele momento eles estão regozijados porque instantes atrás estavam descrentes,
sentindo que o seu labor, o seu esforço, não tinha tido um resultado efetivo. E aí, o mais interessante é que, a partir do momento que ele chega e se coloca, Simão Pedro, como um incrédulo frente ao Cristo, e eu que não acreditava, não sou digno das tuas palavras, porque nesse momento o mais emblemático é que o nosso mestre Jesus chama Simão Pedro para ser um pescador de homens. Então esse na minha opinião, me desculpe falar em primeira pessoa, uma passagem emblemática, porque a partir desse momento Pedro, André e outros começam então o seu apostolado no serviço de auxílio a Jesus na propagação da Boa Nova. Mas sobre o evangelista que escreve esse texto, é interessante até a gente fazer uma pequena reflexão a respeito disso, porque se a Bíblia tem 40 autores, né, e tem 73 livros, escritos basicamente de 1500 a.C. até 60 depois de Cristo, esse evangelho, o terceiro evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho de Lucas, os historiadores ficam ali em torno de 45 depois de Cristo. E Lucas tem algumas peculiaridades, né? Ele era grego, médico, não teve uma convivência com Cristo. Então, grande parte do seu evangelho, que é diferente dos demais, porque é uma narração que ele faz, ele apreendeu das tradições orais, de algumas testemunhas oculares que estiveram com Cristo. E o seu evangelho, então, ele traz algumas coisas que os outros não trazem, como, por exemplo, a parábola do filho pródigo e do bom samaritano. Nas três partes que ele divide, né, a primeira, basicamente, é João Batista, a segunda é a pregação crística como um todo, e a terceira é a vida da igreja, ou seja, do apostolado crístico, dos seus reflexos perante a humanidade. E ele, dos evangelistas, é o que apresenta Jesus como um ser divino, mas que tinha, acima de tudo, um carinho especial pela humanidade, principalmente pelos fracos, os aflitos e os marginalizados. Então, essa fala de Lucas traz essa revivescência da passagem do Cristo, tendo esse foco. Nos principais capítulos, elas são 24 capítulos, ele traz 24 parábolas, e no Evangelho também são 21 milagres que ele traz do Cristo, fazendo essa reflexão. Mas a lição que Emmanuel pega, ela é muito interessante para a gente fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Por exemplo, se nós fizéssemos a pergunta aqui, não precisa ninguém levantar a mão, mas quem sofre ou sofreu aqui? Eu teria a certeza, falando em primeira pessoa, que talvez 100% dos encarnados e desencarnados iriam dizer que experimentaram ou que experimentam na atualidade algum tipo de aflição. E a gente, fazendo a alusão a que Emmanuel queria nos trazer, exatamente esse é o ponto de raciocínio. Porque a assistência divina sempre esteve próxima de nós. Se nós, aqueles que gostam da boa literatura espírita, e que se recordam da memorável obra ditada por André Luiz, Nosso Lar, lá nos idos de 1944, ela traz que a programação nossa aqui é feita, nós que estamos de posse do nosso livre-arbítrio, aos moldes de Nosso Lar, num ministério, num centro reencarnatório, em que temos a possibilidade das escolhas das nossas principais
funções na encarnação presente. Então, é nos colocado os nossos equívocos das encarnações pretéritas, aquelas pessoas que nós temos a necessidade do reajuste e, acima de tudo, a carga de funções, missões que nós temos que passar. E naquela hora, desprovidos do corpo físico, muitos de nós, não, eu quero tudo que eu já fico livre, né? Fica tranquilo. E muitas vezes, quando nós nos deparamos aqui com aquela companheira ou aquele companheiro de infortúnios passados, a coisa começa a apertar, fica difícil. E muitos de nós insistimos em dizer que estamos sós. A promessa crística de que o nosso Pai Celestial não coloca fardos pesados em ombros frágeis, a gente negligencia com uma facilidade muito grande. O entendimento de que nós estamos exatamente no local, tendo a família que necessitamos e o corpo que merecemos, é colocado para nós num plano secundário. Não nos preocupamos em ver o sofrimento dos nossos irmãos de caminhada, tão somente temos nos nossos aqueles mais difíceis de serem suportados. Na reflexão de Emmanuel é justamente esse. Muitos de nós ficamos pendurados nas felicidades passadas ou naqueles infortúnios vividos e perdemos a excelente oportunidade de estar na construção hoje do nosso amanhã. Chico Xavier, essa frase, quantas vezes nós repetimos, ela tem cada vez mais recenticidade, né? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas está na minha possibilidade, a partir de agora, escrever o novo fim. E esse é o aspecto mais importante, porque se eu tenho a certeza absoluta que, estando aqui, eu tenho um anjo guardião, eu tenho uma família espiritual que me dá o suporte necessário na minha caminhada, desde que eu tenha esse compromisso na busca da melhora íntima, de fazer com que moralmente eu tenha a capacidade de não ver na palavra crística apenas uma possibilidade. E nós, na doutrina espírita, gostamos muito de brincar, né? São 3 tipos de espíritas que existem, né? O espírita do fenômeno, ele quer ver. Ele acha muito bonito uma sessão mediúnica em que há ali o aspecto da incorporação, de um médium ter a ligação perispírito com o espírito desencarnado e trazer uma mensagem. Ele acha muito bonito isso. A segunda parte é aquele espírita que fala o seguinte: caramba, a mensagem dessa palestra de hoje serviria como uma luva para fulano. E tem a terceira classe de espíritas, que é esses que buscam cada dia, na palavra crística, a tentativa de viver de acordo com esses ensinamentos. Porque se nós temos a certeza absoluta que a felicidade futura é dada a todos nós, porque Deus nos criou todos para sermos espíritos felizes, mas nós não conseguiremos isso se nós mesmos não fizermos a nossa felicidade. Muitas das criaturas, ora encarnadas, muitos de nós, ainda temos a dificuldade de entender que bendita é a dor. Porque quando eu experimento a dor, significa o seguinte: eu estou tendo a possibilidade de fazer com que muitas das coisas que eu fiz, em sofrendo-as, eu vou me livrando desses débitos passados. E a nossa abençoada Terra, que passa por esse momento tão importante dessa transição planetária, ela ainda se reveste de 3 finalidades básicas, que cabe a nós, espíritos encarnados e desencarnados também, escolher qual é a conceituação da Terra que eu estou ora encarnado. Existem aqueles que veem na Terra
apenas uma escola. Uma escola onde eu estou a repetir ensinamentos que eu já tive, mas que não executei corretamente, e que agora, nas possibilidades que me são dadas, eu tenho tentado corrigi-los. Muitos já acham que a terra se reveste num grande hospital, onde nós estamos aqui a experimentar fortes dores e fortes sofrimentos. E outros, em piores condições ainda, têm na terra uma prisão, onde, segregados dessa possibilidade de ter asas para voar daqui para mundos melhores, ficam aqui a experimentar toda a sorte de infelicidades. Ora, nós estamos num mundo de expiações e provas que caminha a passos largos para a regeneração, onde aquelas pessoas que não tiverem não só a constância no bem, mas a vivência nele. Porque muitos de nós negligenciamos oportunidades sublimes de avançarmos. E a nossa inércia, né, não é só necessário não fazer o mal, é necessário que nós tenhamos a capacidade de exercitar o bem. Esse é o grande desafio. E como temos a certeza absoluta que não somos filhos dessa terra, nós estamos num exílio temporário. Nós fazemos parte do mundo espiritual. E a bondade e misericórdia divina nos concedeu a oportunidade de, mais uma vez, envergando a veste carnal, sofrer a influência de nós mesmos. E quando dizemos isso, é experimentando os nossos equívocos e demonstrando a constância, a vontade, o compromisso do exercício de todo o ensinamento que o Cristo nos deixou aqui. Sempre tendo a certeza absoluta que nunca estamos sós. Nunca. Isso, por si só, é o que mais nos anima. Nessa curta passagem, que para alguns, né, chegam aí a algumas dezenas de anos, e nós não sabemos qual é o momento do nosso retorno. Mas já temos o despertar de como nós chegaremos do outro lado. E numa análise rápida, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu pratico, já faz com que eu tenha mais ou menos a capacidade de entender para onde é que eu vou. Porque aquelas moradas sublimadas que o Cristo se referiu, que estaria a preparar-nos, não há possibilidade de acessá-las sem ter o merecimento. A chave para o mundo feliz é justamente a feitura do bem. Não há outro caminho. Mas voltando lá aos nossos sofrimentos, que nós achamos que são superlativos, muito grandes, maiores do que todo mundo, né? Enquanto estamos aqui a falar, com certeza, ali no Instituto Hospital de Base, estão chegando macas de pessoas que foram vitimadas por acidentes, algumas delas deixarão o corpo físico hoje. Por conseguinte, alguns entes queridos dessas criaturas estarão a derramar lágrimas de sofrimento pela perda do seu ente querido. Não vamos fazer essa análise nossa, vamos fazer deles. Como é que esse ser que está desencarnando está chegando na espiritualidade? Quem o estará recebendo? Que afinidades espirituais ligadas ao bem ele fez e tem para merecer um local um pouco melhor do que essa terra de dores, de sofrimento, em que o homem ainda insiste na feitura do mal? Essa reflexão, ela tem que ser diária.
A partir do momento que nós temos, ao despertar, agradecer a divindade pela oportunidade de um novo recomeço, de fazer a reconstrução de nós mesmos, porque nós somos seres em construção e que necessitamos, sim, reparações, a gente já tem que começar a fazer essa análise que, estando com essas pessoas que habitam comigo, que são seres com os quais eu tenho compromissos comuns, e que eu posso desenvolver afinidades muito interessantes. Essa prática interessante da tolerância, que está cada vez mais fora de moda, né? Para muitos. Esse ser mais esperto do que o outro, lembrando que aquela gentileza que gera gentileza é exatamente aquilo que me conforta, que me faz com que eu seja um ser um pouco melhor. Voltando na citação de Emmanuel, nosso Pai Celestial sempre coloca do nosso lado, desde a previsão crística de nos levar para mundos felizes, mas no dia a dia, pessoas com as quais nós temos condições de construir esse amanhã melhor. O nosso filho, a nossa filha, o nosso esposo, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos companheiros de trabalho, né? Esses mesmos que muitas vezes a nossa maledicência faz com que nós enxerguemos nele exatamente os erros que são nossos. Nessas construções equivocadas que nós fazemos e que a gente vê que, voltando ao raciocínio, se formos amanhã chamados de retorno ao plano espiritual, o nosso patrimônio se constituirá apenas das nossas boas ou das nossas más obras. Esse é o nosso patrimônio eterno. Que tipo de bagagem nós estamos levando? A nossa vibração, os nossos sentimentos que nós experimentamos no dia a dia, que nos envolvem sempre, também estão dando a mostra de que tipo de espíritos nós temos carregado mais ao nosso lado. Porque o anjo guardião que nos tutela, se nós estivermos sintonizados no amor, no bem, no perdão, na caridade, nós estaremos muito mais propensos a aceitar os bons conselhos que vêm através da intuição. Mas os sentimentos que nós carregamos por nós e pelos outros não são esses sentimentos do bem, da harmonia e da paz. Eu estou carregando alguns irmãos que ainda não caminham ou não conseguem caminhar na luz. E muitos deles, pelo nosso grau de simbiose, de relacionamento, serão muitos que nós vamos ter, em outras encarnações, a possibilidade do recomeço. Mas lembrando sempre, não é porque Deus não é bom, não perdoa. Mas nós que já frequentamos os bancos escolares da Terra, sabemos que o recomeço sempre fica em piores condições. Até porque a gente vê que aqueles que estavam conosco na série já estão mais adiantados e vivendo experiências melhores. E esse é o chamamento final que Emmanuel queria nos trazer. O ontem, nós não temos condições de mudar mais. Mas o hoje é a construção da nossa história. O diferencial da felicidade de amanhã, nós estamos tendo a oportunidade hoje. E não adianta, ninguém fará por mim a tarefa que a mim é destinada. Podem até aliviar a carga dessa tarefa, mas ela é minha. E tanto mais merecimento eu terei quando eu próprio executá-lo. E para aqueles que acham que sofrem, a gente sempre gosta de recordar, lá nos idos da década de 1950, na nossa mineira Pedro Leopoldo, quando Chico completava o 5º livro,
e que começava a ter de todos os cantos, principalmente da imprensa, os adjetivos mais jocosos e maldosos por aquele ser que dizia falar com os mortos. E num dia desse, de extrema aflição, Emmanuel aparece a Chico, que está ali querendo arrumar um jeito de sair daquela situação. E Emmanuel lhe aparece e pergunta: Chico, o que está acontecendo contigo? Por que toda essa tristeza? Ele: Emmanuel, você não está vendo o que eu tenho passado? O sofrimento que eu tenho, olha só, me chamam das mais terríveis coisas, e todo mundo me ataca, e eu estou tentando aqui ser um instrumento da palavra dos Espíritos para a humanidade, e olha só o que eu recebo. Emmanuel pergunta: por acaso você acha que você é bom? E ele: não, mas eu tenho sofrido muito. Você não poderia pedir a Maria Santíssima que me desse, que me trouxesse uma mensagem que me encorajasse, ou que me livrasse desse sentimento que eu tenho experimentado? Emmanuel falou: eu vou tentar. E seguiu-se a vida. Passado algumas semanas, Emmanuel retorna: Chico, pegue lápis e papel. Tenho uma mensagem de Mãe Santíssima para você. Chico ficou todo animado, sentou, colocou-se na condição ali de sintonia para psicografar, e Emmanuel dá a seguinte frase para Chico: isso também passa. Essa foi a mensagem de Maria. Para nós que estamos aqui hoje experimentando as nossas dores, os nossos sofrimentos, não nos esqueçamos da palavra crística. Nosso Pai Celestial jamais coloca fardos pesados em ombros frágeis. A dor que você experimenta é sua. Faça dela um bom uso, porque ela também passa. Fiquemos em paz.